E se a liberdade começasse com passos contidos, e não com aplausos? E se o primeiro ar de um povo livre viesse misturado com o cheiro de fumaça, barro e pressa? E se no momento em que alguém finalmente acredita que saiu, o passado voltasse na forma de rodas, cavalos e lanças? E se o caminho adiante não fosse uma estrada, mas água, escura, extensa, silenciosa, e atrás dele viesse a poeira do império? Naquela noite, o Egito parecia respirar como um animal ferido, enorme e antigo. Havia pedra por toda parte, colunas, templos, muralhas. E havia silêncio nos corredores onde a ordem costumava viver. Mas algo tinha quebrado o ritmo. O texto diz que à meia-noite ocorreu o golpe final anunciado. Os primogênitos do Egito morreram, do primogênito de Faraó ao do prisioneiro no cárcere, e também entre os animais. E de repente, o império que sempre parecia invencível, teve uma fenda aberta no próprio coração. Os gritos atravessaram a noite. Não eram gritos organizados. Eram gritos que nascem quando a casa descobre que o mundo mudou sem pedir permissão. Portas se abriam às pressas. Pessoas saíam para as ruas estreitas. A escuridão se enchia de passos e vozes. E a cidade, que tantas vezes viu escravos andando com a cabeça baixa, agora via seus senhores sem fôlego, tateando o ar como quem procura uma resposta que não existe. Foi nessa noite que a palavra de Faraó chegou até Moisés e Arão. Levantem-se, saiam do meio do meu povo, e vão, sirvam ao Senhor. O tom não é o de um rei oferecendo, é o de alguém que quer expulsar o que teme. O texto também registra a urgência. Os egípcios pressionavam os israelitas, apressando sua saída, dizendo: todos morreremos. A liberdade, ali, não se parecia com uma marcha triunfal, parecia com uma fuga carregada de tremor. E do lado dos hebreus, não havia tempo para a normalidade. O pão ainda não podia descansar para fermentar. A massa era carregada em tigelas, enrolada em roupas, apoiada nos ombros. O povo juntava o que conseguia juntar. As famílias se colavam umas às outras. Crianças eram puxadas pela mão. Idosos eram amparados. Animais se moviam inquietos, sentindo que a noite estava diferente. O texto diz que os israelitas pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, e roupas, e que o Senhor lhes deu favor aos olhos dos egípcios, de modo que lhes concederam o que pediam. Não há aqui um comércio comum. Há o peso de um povo que sai levando sinais de que a servidão não foi o último capítulo. E então acontece. A longa fila se move. Um povo inteiro, acostumado a viver sob ordem alheia, atravessa a borda do conhecido. Eles partem de Ramessés e seguem em direção a Sucote. O texto fala de centenas de milhares de homens a pé, além de mulheres, crianças e uma multidão mista que também subiu com eles. É uma saída em massa, imperfeita, barulhenta, carregada de vida e de medo. A noite segura um vento morno. A poeira se levanta com cada passo. E por trás, o Egito fica. Mas não fica quieto. Nos primeiros instantes fora das cidades, o ar deve ter parecido diferente, mesmo sendo o mesmo ar, porque a diferença não estava no vento, estava no peito. O texto diz que foi uma noite de vigília ao Senhor, por causa da saída. E a palavra vigília carrega algo mais que estar acordado. Carrega a ideia de atenção, de espera, de perigo, de reverência. Ninguém sai de uma escravidão antiga como quem sai de uma casa comum. O corpo ainda lembra de obedecer. E então o caminho começa a desenhar uma história que não é reta. O texto diz que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, porque disse que o povo, vendo guerra, poderia arrepender-se e voltar ao Egito. Em vez disso, foram conduzidos pelo caminho do deserto, rumo ao mar. Há uma tensão já no roteiro do Êxodo. A rota da liberdade não é a rota mais curta, é a rota que evita uma quebra cedo demais. A liberdade é dada, mas o povo ainda está aprendendo a ser livre. Eles seguem. E há um sinal acima deles, constante, estranho, impossível de ignorar.
O texto diz que o Senhor ia adiante, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que caminhassem de dia e de noite. A nuvem não era enfeite, era direção. O fogo não era espetáculo, era presença. A caravana avança com esse céu diferente, como se a própria atmosfera tivesse sido marcada. E há um detalhe que o texto coloca como uma pequena lembrança carregada de passado. Moisés leva consigo os ossos de José, porque José fizera os filhos de Israel jurarem que, quando Deus os visitasse, levariam seus ossos dali. Em meio ao caos da saída, há espaço para uma promessa antiga. Como se o êxodo não fosse apenas uma fuga, mas um fio que liga gerações. E então o Senhor fala a Moisés algo que muda o desenho do caminho. O texto diz que Deus ordena que o povo volte e acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. São nomes que soam como pedras no mapa, e no entanto, eles significam uma coisa simples: encurralamento. Um lugar onde a geografia parece fechar a mão. E o texto revela o que isso produzirá do outro lado. Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. O império, vendo um povo que não toma o caminho óbvio, interpreta como fraqueza, interpreta como confusão, interpreta como oportunidade. E então a mudança acontece no coração do poder. O texto diz que o rei do Egito foi informado de que o povo fugira, e o coração de Faraó e de seus oficiais se voltou contra o povo. Eles dizem: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse, para que não nos sirvam? É a voz do prejuízo, da perda de controle, do orgulho ferido. A dor da noite anterior não apaga o desejo de domínio, pelo contrário, o inflama. E o Egito se move. O texto diz que Faraó apronta o seu carro, toma consigo seu povo, toma 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos. Há cavalos, rodas, metal, couro, gritos de comando. A saída dos israelitas tinha sido de pressa e silêncio. A perseguição do Egito é de barulho e velocidade. O chão treme sob a cadência de muitos cascos. A poeira sobe como uma parede que corre. E do lado do povo recém-liberto, há mar à frente. Há rochas, dunas, encostas. O texto não descreve tudo, mas descreve o suficiente para que o coração entenda. Eles estavam acampados. E acampamento não é postura de quem espera a guerra. É postura de quem precisa respirar. É postura de quem ainda acha que pode, por algumas horas, dormir. Até que o horizonte muda de som. Primeiro, talvez, seja um rumor distante, como o trovão seco. Depois, o rumor ganha forma. Um brilho de metal aqui e ali, como se o sol tivesse escolhido refletir no lugar errado. E então alguém enxerga. Alguém aponta. Alguém grita. E a massa de gente, tão numerosa, se contrai como um único corpo. O texto diz que os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando atrás deles, e temeram muito. Não é um medo discreto, é um medo coletivo, de gente que conhece a força daquele império por cicatrizes. E então clamam ao Senhor. Mas no mesmo fôlego, viram-se contra Moisés. O texto preserva as palavras duras. Foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para morrermos no deserto? Não foi isso que lhe dissemos no Egito? Deixe-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. É um momento cru. Não há heroísmo polido. Há pânico e acusação. Há a voz do passado tentando puxar o povo de volta. A liberdade ali parece uma armadilha. E Moisés está no meio, entre um povo em desespero e um mar que não se abre por vontade humana. E então vem a resposta de Moisés, firme, curta, com o peso de quem recebeu uma ordem que o povo não ouviu. Ele diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se.
Ele não descreve estratégias, porque não há estratégia. Ele aponta para a única coisa que o texto permite apontar: a ação do Senhor. E o Senhor fala a Moisés, e a palavra é direta: por que você clama a mim? Diga aos israelitas que marchem. É como se o texto nos mostrasse a liberdade, exigindo movimento no momento em que tudo parece travado. E então vem a ordem específica: levantar a vara, estender a mão sobre o mar e dividi-lo, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Há um silêncio estranho nesse instante, porque a ordem é grande demais para um homem comum. E ainda assim, Moisés a recebe como ordem, não como ideia. O texto não apresenta debate, ele apresenta obediência. E ao mesmo tempo, o Senhor anuncia algo que nos dá bem. Sombra do que está para acontecer. Endurecerá o coração dos egípcios para que os sigam, e assim será glorificado em Faraó e em todo o seu exército, para que os egípcios saibam que o Senhor é Deus. O texto diz isso com solenidade, não com espetáculo. É uma declaração de quem governa a história, não de quem improvisa. E então, no campo entre o povo e o exército, algo se move. O texto diz que o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e foi para trás deles. E a coluna de nuvem também se retirou de diante deles e se pôs atrás, entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Para um lado, nuvem e trevas, para o outro, luz na noite. E o texto diz: assim, um não se aproximou do outro toda aquela noite. É uma noite cortada ao meio por uma presença invisível. De um lado, a pressa do império. De outro, o momento de tremor de um povo. E entre ambos, uma barreira que não é muro de pedra, mas é mais forte que qualquer muralha. E então Moisés estende a mão sobre o mar. O texto diz que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e tornou o mar em seco, e as águas foram divididas. Um vento que não vem como brisa, vem como força constante, empurrando, abrindo espaço onde não havia. A noite inteira o vento trabalha. A noite inteira a coluna permanece. A noite inteira o povo espera com olhos que ardem de vigília. E, quando chega o momento, o texto diz que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. A imagem é simples e impossível. Caminho onde antes havia água, e paredes de água seguradas por um comando que ninguém vê. E então acontece aquilo que revela o quanto o coração humano pode insistir no erro. Os egípcios entram atrás. O texto diz que os perseguiram, e entraram todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros no meio do mar. Eles veem o mesmo corredor. Eles acreditam que aquilo também é para eles. O império pensa que pode usar o milagre como atalho para recuperar sua posse. E em algum momento da madrugada, o texto diz, na vigília da manhã, o Senhor olha para o acampamento dos egípcios por meio da coluna de fogo e de nuvem, e confunde o acampamento. E o texto descreve o efeito. Emperra as rodas de seus carros, fazendo-os avançar com dificuldade. Aquilo que era símbolo de poder vira peso. Aquilo que era velocidade vira arrasto. O Egito, que confiava no som das rodas, agora ouve rodas gemendo, madeira rangendo, metal travando. E então surge uma frase entre os egípcios que soa como reconhecimento tardio. Fujamos diante de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. É o instante em que o perseguidor entende que entrou no lugar onde as regras não pertencem a ele. Mas o mar ainda é corredor. E a história ainda exige o golpe final. O Senhor diz a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estende a mão sobre o mar. O texto diz que, ao amanhecer, o mar voltou à sua força, e os egípcios, tentando fugir, encontraram-no vindo sobre eles. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltam. O corredor desaparece. O caminho deixa de ser caminho. E aquilo que parecia uma abertura provisória se fecha com a gravidade do juízo.
O texto é firme. As águas cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó que os tinha seguido no mar. Nem sequer um deles ficou. E, do outro lado, os filhos de Israel caminham em seco. Eles passam, eles chegam, eles respiram, eles olham para trás. E então vem a cena que muda a memória de um povo. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. E o texto conclui: o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. É um final que não precisa ser enfeitado, porque o próprio texto já é pesado. O mar, que era ameaça à frente, vira sepultura do inimigo atrás. A poeira dos carros desaparece, o som das rodas se cala, e o povo, que minutos antes dizia melhor servir, agora está diante de uma liberdade que custou vento, noite, coragem e uma passagem aberta onde ninguém abriria. E como resposta, o texto segue com cântico. Moisés e os filhos de Israel cantam ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. E Míriam, a profetisa, toma um tamborim. As mulheres saem com tamborins e danças. Não é um sermão, é um corpo inteiro tentando traduzir o que viu. Mas mesmo nesse cântico, há um detalhe humano. Não é que todo medo tenha evaporado para sempre. É que naquela manhã, o medo mudou de lugar. O medo antes tinha nome de império. Agora, o povo aprende que existe um Deus que abre caminho onde só há água, e que fechará, se for preciso, para impedir que a escravidão alcance de novo. E assim termina aquela travessia, com areia ainda úmida nos pés, com sal na pele, com olhos ardendo de vigília, e com uma memória que não cabe numa frase simples. A liberdade, naquela história, não veio como conforto imediato. Veio como passagem estreita, entre paredes de água e a sombra de um exército. Veio como estrada impossível, e justamente por isso, inesquecível.